Costa Azul FM são 8h45. Pois é, e voltamos aqui com o Marco Silva falando sobre a questão do trânsito na cidade. E a questão da qualidade do transporte público é também importante. Ultimamente, né, vem sendo fortalecida a questão dos motoristas por aplicativo. E a gente sabe que é crescente, independente da empresa ou se o cidadão é autônomo, isso tem que ser também regularizado. Marco Silva, vocês têm algum quantitativo que se melhorou ou não melhorou? Porque o Detro tem feito blitz aqui na rodovia Rio Santos e muitas vezes ele vem até aqui praticamente na entrada da cidade, que é uma área que vocês teriam influência. Agora o Detran também vai ter essa blitz nova que já começou no estado, onde não tem aquela fiscalização, mas ele para. E todo mundo sabe que não pode fazer a famosa e popular lotada. Como é que o município está enfrentando esse problema? Deu uma melhorada aqui o transporte feito por veículos nesse sentido, que linha de van não existe oficialmente no município, né? Exatamente, Renato. O transporte regulamentado no município é ônibus e táxi. Tem, obviamente, o transporte de fretamento. Eu digo transporte coletivo. Sim. Transporte coletivo é ônibus e táxi. Ônibus, em Angra dos Reis, a concessão é da empresa da Aviação Senhor do Bonfim. Né? Todos sabem disso. Nós fiscalizamos a empresa, tá? Obviamente, eu vou até colocar aqui que nós não informamos quando vamos fazer essa fiscalização, mas nós fiscalizamos dentro da empresa e fora da empresa. Tá? E em dias alternados. Jogo em combinado, vou fazer blitz em tal lugar, tal hora. Pois é, a gente ouve aí um monte de gente falando oportunistamente. Inclusive, né? Tem vários Muita vereadores besteira. que acompanham essa questão. Tem uns que acompanham, tem outros que não podem acompanhar, tem gente que não quer acompanhar, né, para poder manter o discurso. Tem para todo tipo, gosto e tamanho. Exatamente, mas isso não vem o caso. O importante é que a gente cumpre de acordo com o contrato de concessão essa fiscalização. Nós não podemos inventar coisas, tá? Então, esses dois transportes são os que são regulamentados no município. Tem o transporte de aplicativo, que nós temos ideia de um número, mas eles informam outro. A gente está se reunindo para definir, nós estamos ouvindo, inclusive, esses motoristas, né, para definir um número para se fazer a legalização do transporte por aplicativo no município, que ainda não é regulamentado. O que mais tem acontecido em Angra, não é o que mais tem incomodado até certo ponto, não é o motorista de aplicativo, e sim o que a gente chama de bandalha, que é aquele transporte que não é de aplicativo, não é regulamentado, ele não tem preparo nenhum, o motorista, ele simplesmente, às vezes tem emprego, às vezes não tem, mas ele se aventura no transporte coletivo com o veículo próprio, mas sem nenhuma segurança. Hoje, inclusive, eu abordei um aqui na rua Coronel Carvalho, que a porta do motorista não fecha. A porta dele estava aberta. Ainda bem que a porta dele não era do passageiro. Agora, a gente está sempre alertando, fazendo campanha educativa, mostrando, porque a gente sabe que está difícil para todo mundo, mas não são nenhum empreendedores. Em alguns casos, são irresponsáveis mesmo, tá? Porque se ele quer fazer o transporte, ele tem que se regulamentar, tem que se regularizar, tem que se preparar para fazer, porque ele está transportando vidas. E quando acontece um acidente, não se tem garantia nenhuma. Obviamente que vão cobrar do poder público e nós estamos aí fiscalizando e coibindo esse tipo de bandalha, que é o que a gente chama. Ô Marcos Silva, já caminhando aí para o fechamento da sua participação, tem vários moradores, o pessoal do Morro da Carioca aqui falando, Praia do Anil também, sobre estacionamentos em curvas, em locais assim muito complicados. E quando tem uma obra, teve na semana passada, isso descamba até para o outro lado, que o menino do Morro A não gosta da menininha do Morro B. Aí entra em conflito. Então aqui a gente registra aqui que teve o pessoal da Carioca aqui
pedindo, pelo menos nas curvas e nos morros, para tentar fazer uma ação de conscientização, que isso é um gato e rato. Faz um dia e no outro volta ao normal. Praia do Anil também, e também Morro do Carmo. Entrou aqui um outro ouvinte através do nosso WhatsApp, falando sobre o Morro do Carmo, em função daquelas obras que tiveram lá em cima, também ficou complicado. Existe algum choque de ordem, alguma coisa para o pessoal aprender a estacionar? Isso para não falar que não pode ficar na porta de ninguém, né? Renato, infelizmente, são poucos que conhecem a sinalização e que respeitam. E que não danificam. Exatamente. Também, né? Então, a sinalização de trânsito, ela é a mesma aqui, em Mangaratiba, em Paraty, em todo lugar no Brasil, porque ela respeita uma legislação. É nacional. Ninguém inventa nada. E quando você vai tirar a habilitação, você aprende isso. Por isso você recebe a habilitação, você está habilitado a dirigir porque subentende-se que você tenha aprendido isso. Infelizmente, algumas pessoas não respeitam a sinalização. Tem pessoas, inclusive, que demonstram um certo ódio de uma placa de sinalização de trânsito. Principalmente a não estacione. Exatamente. Nós estamos até contando agora com as câmeras, né, que vão nos mostrar isso para que a gente vá direto nesse infrator, esse que está cometendo aí esse delito, né, quebrando o vandalismo. É patrimônio público. Exato, é um patrimônio público. Aquilo ali é feito com dinheiro dele próprio, se ele não for, né, um sonegador. Tá certo? Então a gente até já aproveita para informar que eles serão pegos por essas câmeras, tá? E a gente vai buscar o reparo disso aí, porque aquilo ali tem é pago com dinheiro público. Então a gente pede que as pessoas respeitem a sinalização. Os operadores estão na rua e, observado o delito de estacionamento irregular em faixa de canalização, em portão de garagem, ele vai ser multado, ele está sendo multado por isso. Não existe nenhuma indústria de multa. Existe o infrator que está sendo fiscalizado e punido. Ok, então. Marcos Silva, muito obrigado pelas suas informações. A gente vai voltar ainda sobre a questão de trânsito, que trânsito é mobilidade todo dia. Então você que estava nos ouvindo aí, em vez de fazer dedo, fazer caras e bocas, xingar o Renato Aguiar, não, faz a coisa certa. Evita dar problema no seu bolso. Exatamente. Só isso aí. simples assim. Carla Machado, a gente volta lá. Marcos Silva, a gente agradece bastante aí. Nós que agradecemos. E um super abraço grande, Ricardo, do Trânsito aqui, que é quase o sobrenome. E a gente lembra que daqui a pouquinho, às 9h20, tem o Passando a Limpo, porque é outro assunto importantíssimo, que a gente está focando o turismo e, consequentemente, investimentos de grande porte aqui na região de Angra dos Reis e, consequentemente, na região central. Isso significa o quê? Mais carro, mais ônibus, economia dinâmica e pungente. Carla Machado, a gente recebe hoje o Otacílio Saboia, né, que é o arquiteto aí, o mentor intelectual da Marina de São Bento. Entre tantos, mas ele assinou primeiro, né? Bom dia, Renato. Bom dia. Bom dia, Marcos Silva. Bom dia, o Ricardo também, que está aqui presente no estúdio. Bom dia, Natan. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma ótima quarta-feira, um ótimo meio de semana para você que curte aqui, que gosta, que se informa com o Talk Show. Renato, antes de falar sobre o Passando a Limpo, eu estava aqui escutando a entrevista do Marcos Silva e Cadê a sobre... pergunta? Gostou, cara? Eu gostei muito da entrevista. Ah, mas eu, na verdade, queria mandar um recado para Fernando Jordão. Porque nós conhecemos Fernando Jordão de longa data, é um nosso amigo querido, prefeito da nossa cidade. E apesar de algumas críticas acontecerem, isso é comum, né? A imprensa faz parte do processo democrático, faz parte da imprensa fiscalizar e sugerir ações para o prefeito municipal, e nós fazemos isso com excelência. A Costa Azul está aí há 35 anos com esse papel. Na verdade, eu queria falar com o Fernando sobre a questão daquele estacionamento de docas. A última vez que estive aqui nessa empresa, na Costa Azul FM, falávamos muito em relação a esse estacionamento, tanto aquele em frente à Santa Casa, tanto aquele ao lado lá da Receita Federal, e sempre com o mesmo discurso. Tem um problema de docas, porque há um espaço de docas, aquela questão de docas está na justiça, um entrave judicial, aquela questão toda. Isso, a última vez que estive por aqui foi em 2014, então já tem 5 anos. 5 anos. Então, há mais de 5 anos, isso eu posso falar, né, com propriedade, mas há mais de 5 anos se fala sobre essa questão, e na verdade esse embate judicial já acontece há muitos anos. Eu acho que chegou a hora do Fernando dar um basta nessa questão
e falar assim, bom, se vocês não vão fazer a manutenção, se vocês não vão revitalizar, se vocês não vão fazer nada com esse espaço, nós precisamos desse espaço. A população de Angra dos Reis precisa desse espaço, então eu vou tomar esse espaço de vocês. Eu acho que não chegou esse momento. Já passou desse momento. Que é simples, Carla, porque na verdade é uma área que é fundamental para a cidade respirar ou ter um processo de transporte com muito mais qualidade, o que é muito mais caro. Hoje em dia, Renato, então, não dá pra gente aceitar mais esse tipo de questão. Por causa do entrave judicial, porque é um espaço de docas. Tudo bem, docas, então vá lá, revitalize aquele espaço, faça de uma forma com que a população usufrua daquele espaço. E se aproprie dele literalmente. Exatamente, porque é a frente da nossa cidade. Nós trabalhamos, nós estamos numa cidade turística, ou que pretende ser, pelo menos. Não é que hoje o que acontece? Aquela faixa ali da Dr. Coutinho em frente à delegacia, aspas, é para botar os carros que são recuperados em operações policiais. Ponto. Então já está um pequeno feudo ali. O outro lado de cá é de um monte de camelô. O outro é do vendedor. O outro é do não sei o quê. O outro é do caminhão de peixe. Aquilo já está loteado. Renato, agora... É só botar na mesa para dar um jeito. Agora é uma sugestão. Vamos fazer um Passando a Limpo sobre essa questão de docas. Vamos ver quais são os terrenos de docas aqui em Angra dos Reis e vamos chamar a companhia Docas para conversar sobre isso. Exatamente. Não é? E uma sugestão para Fernando Jordão. Meu querido amigo, eu sei que você tem coragem o suficiente para isso. Nome de assalto, não é? Ponto. Simples assim. Muito bem, falando sobre Passando a Limpo. Passando a Limpo de hoje fala com o Otacílio Saboia. Ele é, como você já disse, o mentor intelectual da questão da Marina do São Bento e passa por essa questão de docas também, porque seria em toda aquela região ali do aterro do São Bento até a Receita Federal, pegando Porto ali também. E aí, claro, se estendendo até aqui a Santa Casa, toda a orla de Angra dos Reis. Enfim, um empreendimento maravilhoso que vai gerar milhares de empregos, empreendimentos como restaurantes, centro de estudos ambientais, ou seja, né, tudo que uma cidade com o potencial de Angra dos Reis merece, e nós merecemos. Nós merecemos geração de empregos, nós merecemos uma cidade muito bonita, né? Nós temos uma Bahia muito bonita, e porque tem não uma uma cidade arrecadação muito bonita. 1 bilhão e pouco. Exatamente. É então, muita grana. Vamos conversar sobre esses novos empreendimentos em Angra. Tem a questão também do teleférico na ponta da cidade, isso foi matéria do jornal o Globo, e também é um investimento, um novo empreendimento para o turismo, que vai elevar o turismo a um novo patamar em Angra dos Reis. Então é isso, pensar para frente, pensar adiante, pensar para o futuro e parar com... vamos tentar travar não, mas parar essas pessoas que tentam boicotar esse tipo de avanço na nossa cidade. A gente não pode mais permitir isso. Por isso que você tem que ficar ligado no Talk Show e também no Passando a Limpo, né? É importante a gente deixar claro para você que aqui a informação é fidedigna e a gente traz a própria autoridade, o agente que realmente está. Aqui não tem blá blá blá, aqui não tem fake news. 35 anos de jornalismo sério e competente para você. Só lembrando que eu falei para o Fernando tomar de assalto ali aquela região de docas, mas é um assalto positivo nesse caso, né? Só lembrando isso. Renato, a outra questão também, nós vamos receber na sexta-feira. Na verdade, estou tentando que o secretário de Estado de Turismo chegue até aqui no nosso estúdio, mas ele vai falar via telefone ou ao vivo, ou pessoalmente, né? Mas nós conversaremos com o secretário de Estado de Turismo e vamos falar sobre algumas agendas que o presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis, o João Vili Seixas, esteve aqui na segunda-feira e tem também uma questão do imbróglio com o Estado, a conversa, porque o parque é estadual, Parque Estadual da Ilha Grande, precisa da anuência do governo do Estado. Então nós vamos passar todas essas demandas também para o secretário de Estado. Vamos tentar, né, desconstruir isso e fazer com que o barco siga. Exatamente, o barco tem que seguir. E você aí que falou sobre o passageiro cidadão, dentro desse Liquida Centro tem um espaço lá para você tratar. Leve a sua papelada toda para você conseguir resolver a sua situação. Aqui a gente passar o vídeo para o Marcos Silva não vai adiantar muita coisa. Leve seus documentos, vá lá com espírito desarmado para poder surtir o efeito. Carla Machado, você volta às 9h20 no Passando a Limpo. Exatamente. Eu volto às 10 no Costa Azul News, detalhando um pouco mais essas coisas e atualizando as informações sobre chuva. Uma excelente quarta-feira para todo mundo, 9 horas em ponto, Natan. Muito produtiva quarta-feira para todo mundo.